Na aula atual, a gente vai dar uma estrutura de produto interno às fibras de um fibrador vetorial. Esse é um programa interessante. Por exemplo, quando é aplicado ao fibrador tangente, isso permite definir uma métrica M. E a gente já viu que com uma escolha certa da métrica, qualquer variedade que seja enumerável do segundo tipo e Hausdorff é um espaço métrico completo. Mas também tem outras aplicações. Por exemplo, se a gente considera um subfibrado de um fibrado dado, a gente pode associar ao fibrado normal. Esse fibrado normal é uma ferramenta muito interessante que, por exemplo, vai aparecer mais tarde quando a gente trate do teorema da vizinhança tubular. A gente já estudou fibrados vetoriais e o que a gente quer é, para um fibrado vetorial dado, definir uma estrutura de produto interno em cada uma das suas fibras. Tá, então vamos dar a definição de produto interno para um fibrado vetorial. Seja assim um CR fibrado vetorial, e dizemos que alfa, que vai ser uma família de alfa sub x, onde x varia na variedade M, é um CR produto interno em si, se valem as duas condições seguintes. A primeira é que alfa sub x é um produto interno em E sub x para todo x, ou seja, é uma forma bilinear, simétrica e definida positiva. E a segunda das condições é que essa variedade aqui, que de fato é essencialmente a soma direta de E, em essa variedade a gente tem uma aplicação natural que associa a cada ponto da forma x, u, v, onde u e v são elementos da fibra de x, a gente associa a cada x sub v o valor da forma bilinear alfa sub x no par de vetores v. Essa aplicação vamos pedir que seja de classe R. Então, quando a gente diz que o produto interno é CR, estamos simplesmente dizendo e pedindo essa condição, tá? Ok. Então, dados U e V, elementos da fibra de X, vetores da fibra de X, a gente pode usar essa notação para o produto interno de U e V, mas é mais comum usar essa aqui, tá? Que seria o produto interno de U e V para o ponto X, tá? Ou seja, seria a gente considera o produto interno em X e aí a gente simplesmente aplica esse produto interno ao par V. E quando o X está implícito, vamos usar simplesmente essa notação, tá? Ok. Um resultado interessante é que se temos R entre 0 e infinito e consideramos um CR fibrado vetorial, então existe sempre um CR produto interno. Tá, essa propriedade não é difícil. A primeira observação que podemos fazer é que localmente esse resultado é trivial, tá? Se temos um ponto x em nossa variedade M, podemos considerar uma, uma carta de fibrado vetorial tal que U pertence a X. Tá. E o que a gente sabe é que Φ estabelece uma bijeção entre a pré-imagem pela projeção de U e U vezes Rn, onde N é a dimensão do fibrado vetorial. Aqui temos o P, aqui temos a projeção na primeira componente. Tá, essa aplicação aqui, tá, é uma carta de fibrado vetorial, mas em particular uma carta de fibrado vetorial é uma carta também como variedade. Então, essa aplicação, se o nosso fibrado é de classe R, é um difeomorfismo de classe R. Tá? Então, para dar uma estrutura de CR produto interno sobre P-1 du, basta dar uma estrutura de CR produto interno
sobre U vezes Rn. Mas isso é trivial, porque a gente pode considerar o produto interno usual, tá? Se a gente quer dar para aqui uma estrutura de produto interno, tá? Só precisamos, de fato, definir o produto interno de dos vetores, será como produto escalar. Ou seja, a soma de U sub j vezes V sub j, desde j igual a 1 Hn, onde, claro, os U sub j e os V sub j são as coordenadas de U e V, tá? Porque U e V pertence a Rn. Então, a gente pode dar em qualquer vizinhança pequena de um ponto, a gente pode dar uma estrutura de produto interno sobre a restrição do fibrado a essa pequena vizinhança do ponto, tá? Tudo bem, mas agora a gente tem que, considerando um aberto para cada ponto, temos uma cobertura aberta DM, tá? Que será a restrição do nosso fibrado a UI possui um CR produto interno que podemos chamar alfa sub I. E agora a gente usa o truque que, que a gente tem para generalizar resultados do local ao global no contexto da geometria CR com R menor ou igual que infinito, tá? Que são, claro, as partições da unidade. Então, existe uma partição da unidade que podemos chamar θ sub i, as funções θ sub i, que tomam valores no intervalo fechado 0, 1 e cuja soma é igual a 1, tá? Que a família de suportes é localmente finita. Então, subordinada à cobertura, tá? E o que a gente pode definir é o seguinte produto interno, seria a soma de alfa sub x, seria a soma de θ sub i de x vezes alfa sub i x, tá? E o negócio é que alfa sub x é um CR produto interno, tá? Tá? Porque os alfa sub x são CR produtos internos, o θ sub i vai ser também de classe R, então a soma é de classe CR. Mas, claro, essa soma é como a família dos suportes do θ sub i é localmente finita, essa soma na vizinhança de um ponto, de uma vizinhança pequena, é sempre uma soma em que só tem um número finito de termos. E esses termos são sempre maiores ou iguais do que zero. Então, se vocês consideram uma combinação linear convexa de produtos internos, é bem fácil mostrar que o resultado, sempre que não todos os coeficientes sejam zero, a combinação linear convexa quer dizer simplesmente que todos os coeficientes são maiores ou iguais do que zero. E no mínimo um deles é positivo. Então, sempre que temos essa situação, essa combinação linear no ponto x vai ser também um produto interno e, de fato, desse jeito a gente tem um produto interno em todo ponto. Tá, a gente já viu como definir uma estrutura de produto interno sobre um fibrado vetorial. A gente disse que um fibrado vetorial com produto interno é um fibrado vetorial ortogonal. Aqui vamos usar essa notação. O si é o fibrado vetorial e o alfa é o produto interno. Então, é isso. Fibrado vetorial ortogonal é simplesmente um fibrado vetorial com produto interno. Considere um subfibrado eta de um fibrado vetorial ortogonal. En ese caso, podemos definir o subfibrado ortogonal de eta, ¿tá?
que um subfibrado de Si. E simplesmente o que a gente faz é definir a fibra do ortogonal de eta sobre X como sendo o subespaço de Si sub X, que é simplesmente o ortogonal de eta sub X. Tá? Então, dessa forma, a gente tem um subfibrado ortogonal de eta. Então, a gente obtém uma maneira de mostrar que uma sequência exata é split. Tá. Uma maneira de mostrar que toda sequência exata é split é considerar aqui um epimorfismo de Si em eta e mostrar que existe um monomorfismo H, tá que a composição de H e F é de fato a identidade de eta. Tá? Ok. Então, como é que a gente pode ver essa propriedade? O que temos aqui é que considerar uma fibra, tá? É para cada vetor na fibra encontrar um elemento na pré-imagem. Tá? Existe sempre no mínimo um elemento, porque temos que F é um epimorfismo, mas, claro, não é único, então precisamos encontrar esse elemento. Bom, o que acontece é que a gente pode considerar o núcleo, podemos considerar o núcleo de F. O núcleo de F é de fato um subfibrado de Si, porque já sabemos que o núcleo de um epimorfismo é sempre um subfibrado. Usando a construção anterior, a gente pode considerar o ortogonal do núcleo, que também é um subfibrado de Si. Tá. Então, o que a gente considera agora é o dado consideramos agora dado um vetor B em eta sub x, vamos considerar o conjunto dos vetores cuja imagem é B. Então, Então, vamos aqui lembrar o que estamos fazendo. Tá? Então, estamos considerando o núcleo de F ortogonal que é subfibrado de Si. Perfeito. E a gente considera agora um B que pertence a eta sub x. Tá. Então, como F é um epimorfismo, existe o sub-zero que pertence a Si sub x, tal que a imagem por F de U sub-zero é de fato B. Ok? E o que acontece é que o conjunto de vetores cuja imagem é B é simplesmente U sub-zero mais o núcleo de F sub x. Tá? Esses são os vetores cuja imagem é B. Agora a gente considera a interseção com o ortogonal do núcleo. E esse conjunto aqui contém um único vetor. Tá? Essencialmente porque o núcleo e o ortogonal do núcleo são espaços complementares. Então aqui vamos ter um vetor U sub 1, e o que acontece é que a gente define H em B como sendo igual a U sub 1. Tá? Essa seria a nossa definição. Então temos que conferir que temos aí um morfismo CR de fibrados vetoriais, mas isso aí é verdadeiro, e esse H cumpre o que a gente precisa. Quando a gente faz a composição de H e F,
tá? E aplicamos a B, ok? A gente tem F de U sub 1, tá? Mas como U sub 1 pertence a esse conjunto e a imagem de qualquer elemento desse conjunto é de fato B, o que temos é que a imagem de U sub 1 é B, e, em consequência, a composição de H e F é a identidade. Então, a gente pode considerar o conceito de subfibrado normal a um subfibrado dado para, de fato, mostrar que qualquer sequência exata curta é split. Tá? Vamos ver um exemplo. Seja n uma variedade CR mais 1 de n, tá? Uma subvariedade CR mais 1 de n. E consideramos essa sequência exata de morfismos de fibrados vetoriais. Bom, o único que a gente tem que conferir é que esse morfismo aqui é um monomorfismo, é óbvio porque n é uma subvariedade de n. Tá? Então, podemos considerar, claro, como isso é um monomorfismo, podemos considerar o espaço tangente a n como um subfibrado do espaço tangente a m em n. Em consequência, a gente pode considerar o subfibrado normal ao tangente a n. Esse subfibrado é chamado de fibrado normal geométrico de n em n. Tá? E também podemos considerar o quociente do espaço tangente a m sobre o espaço tangente a n. Tá? Isso aí vai dar um fibrado vetorial, tá? Para cada ponto, temos que a fibra é esse quociente aqui, e dá para ver que tem uma estrutura natural de fibrado vetorial, e de fato vai ser chamado fibrado normal algébrico. Tá? Então, temos o fibrado normal geométrico, para o qual a gente precisa um fibrado vetorial ortogonal, precisamos o produto interno, porque de outro jeito não dá para definir o ortogonal de um subfibrado, e o fibrado normal algébrico, que é um pouco mais intrínseco, porque na definição não precisamos de produtos internos. Tá? Então, o que a gente tem é que esses dois fibrados vetoriais são de fato isomorfos. Tá? Aqui vamos considerar o espaço tangente a M restrito a N, tá? E de fato, aqui vamos considerar o quociente desse fibrado pelo tangente a N. E aqui vamos considerar a inclusão do normal geométrico de N em M, tá? No espaço tangente a M restrito a N. Tudo bem? Então, o que acontece é que a composição, cada uma dessas aplicações que aparece aqui é uma aplicação fibrada, e cada uma delas, de fato, é um morfismo de fibrados vetoriais. O que a gente precisa, de fato, essas aplicações são levantamentos da identidade. Então, o que precisamos para mostrar que esses dois fibrados são isomorfos é que a composição I composto com π nas fibras é um isomorfismo. Tá? Tudo bem. Mas qual é o núcleo da composição no ponto X? Bom, se a gente aqui considera um vetor normal, quando esse vetor normal a n vai estar no espaço tangente a n. Só quando seja o vetor nulo, porque esses dois espaços são ortogonais, então só se intersecta no vetor nulo. Então, em particular, como para todo x, temos que esse núcleo é trivial, a composição de I e π é um monomorfismo.
Ok? Mas tudo bem. Como? Se a gente tem que, vamos supor que a n tem dimensão, tá? A n, a variedade n maiúscula tem dimensão n minúscula e a variedade m maiúscula tem dimensão m minúscula. Então, qual é a dimensão desses fibrados? Bom, vamos ver. A dimensão desse fibrado aqui seria m. A dimensão desse fibrado aqui é m menos n e a dimensão desse aqui também, tá? O ortogonal a um subespaço de dimensão n em um espaço com produto interno de dimensão m tem dimensão m menos n. Então, o que acontece é que I composto com π no ponto x é uma aplicação linear entre espaços que têm a mesma dimensão que é injetiva. Então, também é sobrejetiva e, de fato, a composição de I e π não é só um monomorfismo, tá? Mas é mais do que isso. É um isomorfismo, tá? Então, assim, a gente tem dois fibrados normais, um deles é o fibrado normal algébrico e outro geométrico, tá? Para umas aplicações, o geométrico é mais interessante porque, porque, claro, os vetores que aparecem aqui, os elementos das fibras, são de fato verdadeiros vetores tangentes à variedade. Tá, um teorema que é interessante, que não vamos mostrar, mas que acho que merece a pena mencionar, é o seguinte. Seja se um fibrado vetorial ortogonal. Então, o que a gente tem é, existe sempre uma atlas de fibrado vetorial com umas funções de transição que tomam valores no grupo linear. Mas dado que a gente tem também uma estrutura, tem um produto interno, seria interessante se a gente conseguisse fazer uma escolha das cartas de tal jeito que as funções de transição preservam a métrica. Ou seja, por exemplo, tá? A métrica usual de Rn. Ou seja, seria interessante encontrar uma ala de fibrado vetorial cujas funções de transição tomem valores em ON, no grupo ortogonal. Tá? ON pode ser visto como o conjunto de matrizes N por N, tais que a vezes a transposta é a matriz identidade. Tá? Ok. E, de fato, o que acontece é que isso é possível. A gente pode fazer uma boa escolha das cartas locais de fibrado vetorial para que todas as funções de transição tomem valores no grupo ortogonal. Na aula atual, a gente fez a introdução do conceito de fibrado ortogonal e vimos uma construção interessante, a construção do subfibrado normal a um subfibrado dado. Na próxima aula, a gente vai tratar de uma construção, de outra construção associada aos fibrados vetoriais, em particular do pullback de um fibrado por uma aplicação diferencial. E a gente vai usar essa construção, junto com outros resultados que já foram vistos, para mostrar que todo fibrado vetorial sobre uma variedade contráctil é sempre trivial. Muito obrigado pela sua atenção.